O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria recordamos o nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Ela era a 9ª filha do casal de santos, São Luís Martin e Santa Zélia. Santa Zélia estava com câncer no seio. Hoje em dia, na mentalidade moderna e anticristã que nós vivemos, qualquer mulher que já tivesse tido 8 filhos e estivesse com câncer, se sentiria plenamente, aspas, justificada, aspas. Não está justificada, mas estou dizendo a mentalidade pagã que nós temos. Qualquer mulher se sentiria justificada de dizer: já tive 8 filhos, cumpri minha missão, estou com câncer, vou cuidar de minha vida, não quero ter mais filhos. E com essa mentalidade nós não teríamos Santa Teresinha. Ela jamais teria nascido. E no entanto ela nasceu. E nasceu desses pais santos, e por isso foi santa. Nascendo numa família santa, Teresinha, exatamente pela dificuldade que a mãe tinha de amamentar, porque estava com câncer no seio, não podia amamentar, ela foi então entregue a uma ama de leite, Rosa Taillé, que amamentou Santa Teresinha, e Santa Teresinha, portanto, viveu os primeiros meses de vida longe de sua família, a tal ponto que quando ela finalmente voltou para casa em Alençon, isso é também uma coisa importante, Santa Teresinha não nasceu em Lisieux, Santa Teresinha nasceu em Alençon, né? Quando ela voltou para casa em Alençon, o bebê estranhou a mãe, estranhou a própria mãe. Mas desde cedo, Teresinha demonstrou que era uma menina extraordinária e realmente mostrava que estava dócil
a educação que lhe dava Santa Zélia. No entanto, Deus, que queria purificá-la e queria prepará-la para a sua grande obra de santidade, Deus tinha pressa com Teresinha, permitiu que ela ficasse órfã aos 4 anos de idade com a morte de sua mãe. Ela então foi cuidada, né, pelas suas 4 irmãs. Mas, padre, não eram 9? Sim, mas 5 faleceram. 2 meninos e 2 meninas faleceram em tenra idade. Então ela foi cuidada por suas 4 irmãs. Por falta de uma mãe, ela teve 4. E cresceu como uma criança mimada. Era uma criança cristã, bem educada, mas era a pequena órfã. A própria família chamava ela de a orfanzinha. E assim ela, cercada de cuidados, cresceu e cresceu com as dificuldades psicoafetivas de uma criança traumatizada. Quando sua irmã mais velha, a segunda mais velha, Paulina, a qual ela era muito afeiçoada e que tinha escolhido para ser sua mãe substituta, entrou no Carmelo, Teresinha, então, órfã pela segunda vez, começa a somatizar e ficou doente. Os médicos não sabiam explicar aquela doença estranha. E assim Teresinha estava à beira da morte. Um dia no quarto, ela olha para uma imagem de Nossa Senhora, a imagem sorri para ela e ela é curada. Essa cura é uma cura parcial, cura da doença física, da somatização, mas não cura da raiz psicoafetiva que continuou fazendo ela sofrer. Ela sofreu de escrúpulos, depois sofreu de uma supersensibilidade, em que ela chorava e depois chorava por ter chorado. Até que então, no Natal, de quando ela tinha 14 anos, veio o milagre, o grande milagre da sua passagem para a santidade. A essa altura, quando morreu Santa Zélia, a família se transferiu para Lisieux, onde morava o irmão de Zélia, Isidoro, que com a sua mulher iria ajudar São Luís a cuidar das meninas. Lá em Lisieux, voltando da missa de Natal, Teresinha recebe o grande milagre de uma passagem na santidade. Deus tinha feito a sua purificação. Teresinha tinha se purificado, não é? Pela noite escura, através da doença física, da doença psicoafetiva, e acontece a grande passagem dela. E ela então, dali para frente, ela mesma diz, dali para frente eu comecei a dar passos de gigante. Nesses passos de gigante surge um grande coração de mãe. Com 14 anos de idade, essa menina era uma grande mãe. E ela descobre que um malfeitor chamado Henri Pranzini será condenado à morte. Ela se oferece pela salvação dele, e quando ele morre convertido, ela diz: é o meu primeiro filho. Mãe de um homem muito mais velho do que ela, é o primeiro filho espiritual. Ela pede então para entrar no Carmelo, com somente 15 anos de idade. Passa grandes peripécias, vai até uma viagem a Roma, em que ela pede ao Papa Leão XIII para entrar no Carmelo. A viagem é um grande fiasco, nada dá certo. Mas diante de tanta perseverança, ou poderíamos dizer de tanta cabeça dura,
o bispo cede e concede a entrada dela no Carmelo, e ela entra, né, no Carmelo com 15 anos de idade. Serão 9 anos, somente 9 anos de vida no Carmelo, em que ela vai dando seus passos de gigante, apresenta o seu grande coração missionário, pensa em ser tudo. Ela quer ser mártir, ela quer ser apóstolo, ela quer ser missionária, ela quer ser padre. E vendo que o seu coração queria tudo, ela então descobre a sua vocação. Qual é a vocação na igreja que tem todas as vocações? No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Ela decide ser o amor que, escondido dentro do Carmelo, alimenta todas as vocações. Porque se não fosse o amor, os mártires parariam de morrer. Se não fosse o amor, os apóstolos não testemunhariam a fé. Se não fosse o amor, os missionários ficariam em casa. Se não fosse a caridade, o amor divino, as virgens não se consagrariam. Os sacerdotes não ouviriam confissão, não celebrariam missa. Se não fosse o amor, todas as vocações da igreja estariam paralisadas. Então ela decide ser o amor. E esse é o passo fundamental em que ela finalmente, sem diretor espiritual, sozinha, com iluminações divinas, vai descobrindo um novo caminho, que na verdade não era novo. Era novo para ela, mas era o caminho do Evangelho. Esse caminho do Evangelho nós costumamos chamar de pequena via. O que é a pequena via de Santa Teresinha? É um caminho para nos ajudar na passagem e na evolução da santidade. Por quê? Porque o que acontece com as pessoas que se convertem é que elas no início se convertem e fazem grande força para se converter e deixar os pecados mortais. Normal, é isso mesmo. As pessoas com grande violência largam a vida velha e adotam a vida nova. E vão ficando cada vez mais virtuosas, até que um belo dia empaca, bloqueia. E aí o que acontece? A pessoa vê que ela não tem mais nada para fazer, que ou Deus intervém ou ela não vai para frente. É a porta estreita. Essa porta estreita só é possível passar por ela se nós formos crianças. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer um caminho de profunda confiança em Deus, abandono, pequenez, em que a pessoa vai se abandonando em Deus para que Deus faça as coisas. Fazer as coisas da vida ordinária, do dia a dia, com grande amor e abandono e entrega. Essa pequena via, a via do abandono, da entrega, em que nós, que antes fizemos grande violência para mudar de rumo a nossa vida, agora vamos abandonando e deixando o volante do carro nas mãos daquele que conduz. Santa Teresinha diz que nessa idade moderna em que temos elevadores, não é? Ela não quer fazer o caminho pela escada. O elevador dela são os braços de Jesus. E assim, levados como pequenas crianças, não é? E ela faz uma comparação, e com isso eu concluo essa minha homilia, dando para você essa orientação espiritual bem concreta. Ela tornou-se, antes de morrer, ela tornou-se auxiliar no noviciado. E ela disse a uma de suas noviças: veja,
A criança, ela tem uma escadaria para subir, mas ela não consegue nem sequer subir o primeiro degrau. Ela está lá tentando subir o primeiro degrau e cai. Tenta subir e cai para trás outra vez. Tenta e cai, tenta e cai. Até que a mãe vê aquele esforço, pega a criança nos braços e leva a escadaria acima. Mas se a criança não tivesse levantado o pezinho para tentar subir, a mãe nada faria. Então, no nosso caminho de santificação, você que já deixou os pecados mortais, se você ainda não deixou os pecados mortais, faça violência e largue isso logo, já e agora. Mas se você já não tem mais problemas com pecados mortais, o seu caminho é o caminho da humildade, da pobreza espiritual, da pequenez, em que você sabe que você precisa só levantar o pezinho para que mamãe veja, pegue você nos braços e suba pela escada acima. É o abandono, a entrega. É uma atitude que pouca gente consegue. Por quê? Porque ela é o oposto da primeira atitude da conversão. A primeira atitude da conversão, você precisa ser bem voluntarioso. E quanto mais voluntarioso você for, mais sucesso você terá. Mas, na segunda passagem, na segunda conversão, não é uma questão de vontade, é uma questão de abandono, de entrega, de total humildade e aniquilamento diante de Deus, o nosso nada. E aqui Santa Teresinha é grande discípula de São João da Cruz, o nada da criatura, para que Deus faça a santidade em nós. Meus amigos, com grande alegria, nós celebramos hoje essa amiga do céu, amiga nossa, amiga de nossa paróquia. A relíquia principal do nosso altar é uma relíquia de Santa Teresinha. Nosso centro de catequese é a ela dedicado. E lá no céu, nós veremos tudo o que ela fez. No céu nós nos ajoelharemos diante de Santa Teresinha. Claro, antes disso diante de Jesus, antes disso diante de Maria, mas depois diante de Santa Teresinha. Iremos agradecer por tudo o que ela fez, pela nossa salvação e santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.